mas o Evangelho nunca proibiu? Pensa um pouquinho. Será que você não proíbe alguma dessas coisas para as pessoas exatamente como um fariseu? Pensa um pouquinho. A lei diz: descanse, lembre-se de Deus, confie nele, santifique o tempo. Os fariseus dizem: fiscalizem os detalhes, imponham regras, multipliquem proibições. O resultado é que o sábado virou um fardo e não um sinal da graça. Você corrompe a graça e transforme a manifestação da graça presente no Evangelho em fardos. Isso é uma das grandes críticas à igreja do nosso tempo. Em vez de a gente ter a experiência de que o fardo de Jesus é leve, a maioria de nós tem experiências da igreja de estar quase se arrastando, porque tudo é pesado. Eu não estou dizendo que a gente não sofre. Eu não estou dizendo que a gente não se cansa no ministério. Eu estou dizendo que tem peso na igreja que não deveria estar aqui dentro. Tem carga aqui dentro que não deveria estar aqui. E é criada pela nossa cabeça e não pelo Evangelho. Uau! O sábado era para descanso e virou um fardo. Olha que importante isso, gente. O sábado era para quê? Para descansar. E o sábado se transformou em quê? Numa das coisas que mais deixa a gente cansado. Porque quando der 6 horas eu não posso mais isso, eu tenho que ficar vigiando o horário, e o pior é que eu me vigio o irmão também. Sim ou não? Ou você também não dá uma vigiadinha no seu irmão? Quem nunca stalkeou o seu irmão, que atire a primeira pedra. O dízimo era para sustento. O dízimo era gratidão. E o dízimo virou o quê na mão dos fariseus? Ostentação. E aí eu coloquei um plus, um adendo. Porque os fariseus de hoje conseguiram transformar o dízimo em forma de quebrar a maldição do gafanhoto, destruidor. Eu não sei como eles conseguiram isso. Mas o dízimo não foi feito para isso. O dízimo não é moeda, amuleto espiritual para quebrar a maldição. Mas os fariseus sempre criam novas regras. Sendo mais pontual, existem fariseus no meio dos neopentecostais? Sim ou não? Sim ou não? Existem fariseus no meio dos neopentecostais? Todo mundo responde? Sim. Existem fariseus no meio dos pentecostais? Todo mundo responde? Sim. Existem fariseus no meio dos reformados? Todo mundo responde? Sim. Então existe fariseu em todo lugar? Sim. A armadilha espiritual que está sendo desmascarado é que pessoas pensavam estar seguindo líderes sábios, mas estavam se afastando de Deus e estavam se contaminando, porque quem seguia aos fariseus ficava mais puro ou mais impuro? Jesus não chama ele de sepulcros invisíveis? Então, o que acontece o tempo todo, desde que Jesus está falando, é que às vezes você está ali, você olha, vê um vídeo no YouTube, vai na igreja, e você começa a seguir acreditando que aquela pessoa é zelosa. Puxa, ela não tem como ser sério, ela dá dízimo até do grão do arroz. Olha como ela tem um coração puro. E você acha que o coração puro é medido por gente que conta grão. Ok ou não ok? Percebe a crítica de Jesus? Você não vai ver o coração de um pastor ou de uma igreja se é uma igreja que conta ou não conta grão.
O auto-engano dos próprios fariseus acreditavam ser fonte de pureza e ensino, mas Jesus revela que eram fonte de impureza e transmitiam contaminação. E a minha pergunta é essa: e quando você não se engana nunca? Você sabe quando você se engana? Você sabe quando você pensa estar puro e você está contaminando quem está do seu lado? Você já se pegou em algum momento da sua vida e você descobriu que em vez de ser fonte de água limpa, você era fonte de água suja que estava sujando quem estava do seu lado? Por isso que eu falo, se a gente quiser realmente viver um avivamento, a gente vai ter que entender e levar isso a sério mais vezes. Que muitas vezes, quando a gente acha que a gente está sendo puro, muitas vezes, quando a gente acha que a gente está sendo santo, nesses momentos, a gente está se comportando, olha a imagem que Jesus colocou, sepulcros invisíveis. É quando a minha santidade vira armadilha para o meu irmão. Eu preciso ser mais pessoal. Será, Jorge, que a gente já não foi armadilha para a gente que a gente pastoreou? Dani? Gente que está no ministério mais tempo, será que o nosso compromisso com a santidade não fez com que gente caísse na nossa armadilha? Será que a gente nunca fez isso? Por isso que eu insisto no ganho quando a gente começa a olhar para o fariseu não como um inimigo distante, mas como um inimigo íntimo. Versículo 45. Respondendo, um dos doutores da lei disse-lhe: mestre, quando falas assim, também afronta nós. Tudo bem, você pode falar mal deles, mas mestre, da gente não, mestre. A gente é faixa. Aqui os escribas entendem que a crítica é generalizada. Essa possibilidade de perceber o auto-engano que existe dentro da religião. Versículo 46, mas ele disse: ai de vós também, doutores da lei, porque carregais o homem com fardos difíceis de suportar, e a vós mesmo nem ainda com um dos vossos dedos trocais nesses fardos. O fariseu também é aquele que vai criar coisas para os outros fazerem. Cargas para os outros obedecerem. E tem que fazer isso, e tem que fazer isso, e tem que fazer isso. E aí a minha pergunta é muito simples. Quantas cargas são produzidas pela nossa justiça própria e não pelo Evangelho? A carga da graça é diferente da carga do fariseu. E essa é a minha pergunta. Será que a gente já consegue identificar a diferença da carga produzida pela graça do Evangelho e a carga produzida pelo coração do fariseu? A gente é tão frágil que muitas vezes a gente confunde as cargas. E a gente leva lixo que não é para levar. Versículo 47 e 48. Ai de vós, pois edificais os túmulos dos profetas, e os vossos pais os mataram. Bem testificais, pois, que consentis nas obras de vossos pais, porque eles o mataram, e vós edificais os seus túmulos. Mais uma vez, a gente chega no quinto ai. E é uma ironia dura. Eles homenageiam os profetas mortos, mas vivem no mesmo espírito homicida dos seus pais. Vamos pensar no contexto reformado, para a gente não falar mal de nenhuma outra igreja que não seja o nosso contexto? Seria o mesmo que reverenciar os puritanos, reverenciar Lutero, Calvino, mas fazer exatamente a mesma coisa
daqueles que foram inimigos dos pais da fé. Então, cuidado, porque às vezes a gente está limpando a nossa tradição enquanto a gente carrega um espírito de inimigo. Às vezes a gente está limpando a fachada da nossa denominação, mas a gente está agindo com o mesmo coração de inimigo. E essa é a acusação. Então, que interessante. Quem está falando esses ais até aqui? Foi Moisés que representa a lei, né? Não foi Nabucodonosor. Um cara de longe. Quem está falando os 7 ais até aqui? Isso na boca de quem? Jesus está pronunciando esses ais. Então, cuidado. Se você tem facilidade de edificar os túmulos do passado, mas o seu coração, o seu interior continua sujo. Cuidado se você se preocupa com as coisas dos rituais, sem se ocupar em purificar o vosso coração, o nosso coração. E a gente chega no 49, 51. Por isso também disse a sabedoria de Deus: enviar-lhes profeta e apóstolos, e a uns matarão, e a outros perseguirão, para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas, que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar e o santuário. Sim, vos digo que será requerido dessa geração. Esse é o 6º ai. E quando ele está colocando de Abel a Zacarias, é a ordem do cânon hebraico, tá, gente? Começa em Gênesis, termina com Zacarias, diferente do nosso. Então, o que eles estão querendo dizer é do início ao fim da Bíblia, que a gente tem na época. Zacarias é o último mártir do cânon hebraico, sendo mais preciso. 52. Ai de vós, doutores da lei, porque tiraste a chave da ciência e vós mesmo não entraste e impediste o que entravam. Então, quem está fazendo esse estrago são os doutores da lei. Não são os imorais? Não. Não são os filisteus? Não. Quem está pegando a chave e deixando a porta fechada? Gente que se diz especialista na lei. Gente que era para estar ensinando o caminho até o Pai. E essas pessoas estão trancando a porta com seu testemunho de vida, com a atitude de ficar pensando na coisa arada, sem se ocupar com o coração. E a tragédia é que eles não entram no reino e não permitem que ninguém entre também. E dizendo-lhe isto, começaram os escribas e fariseus a apertá-lo fortemente, importuná-lo com muitas perguntas, armando-lhes ciladas para o apanhar em alguma palavra. E aí o ódio de Jesus se intensifica, e aqui é a preparação para a conspiração que vai levar até a cruz. Você consegue responder essa pergunta? Será que a sua fé não está criando alguma obrigação para alguém cumprir que não é você? E você está chamando isso de santidade? O Evangelho não é sobre criar obrigação para os outros. O Evangelho é sobre deixar a graça do Evangelho limpar o mais profundo do nosso interior. A igreja continua sendo um local terrivelmente cruel, criando carga para os outros carregarem. E é muito comum isso acontecer na igreja. Isso é a essência do que Jesus está debatendo com os fariseus. A gente cria um monte de coisa, mas para quem fazer? Para o outro. Aí é fácil, né, gente? Você cria um monte de coisa para os outros fazer assim, fica fácil. E o fariseu tem justamente essa mentalidade. Então existe uma distância
entre aquilo que o fariseu pensa de si e aquilo que o fariseu é de fato. Por isso a minha pergunta, eu quero que vocês entendam que isso não é uma acusação, mas também é um grito da minha própria alma, de perceber que a gente tem uma natureza pecaminosa. Porque é muito fácil a gente contar uma historinha sobre a gente. E essa historinha não tem a ver com aquilo que de fato está no nosso coração. Nossa historinha está na boca, mas ela não é viva aqui. Então, muitas vezes, a gente pensa ser luz, guia do povo, mestres da lei. Mas Jesus disse que eles são trevas. E eu fico pensando, quem tem que se preocupar com isso? Eu. Eu preciso me preocupar com isso. E eu queria que você também se preocupasse. Porque imagina que eu sou aquele que está ensinando a palavra e eu estou produzindo trevas. Isso não é importante de levar a sério? Quem tem que estar preocupado com isso? Eu. E eu penso que você deve estar preocupado comigo. Quando a gente pensa que a gente está sendo luz e a gente não está. Eles pensam ser os guardiões da pureza. Mas Jesus, em vez de concordar, sim, vocês são puros, Jesus fala, não, vocês são sepulcros invisíveis que espalham impureza, versículo 44. Eles pensam que estão defendendo a lei, mas estão sendo acusados de anulá-la, e isso para mim é terrível, terrível, e por isso que eu acho que os fariseus são muito subestimados. É muito fácil colocar o fariseu longe de mim, mas o fariseu tem um problema que é muito real para você e para mim, não é para o ímpio, porque o fariseu é alguém que pensa que está defendendo a lei. E enquanto ele está defendendo a lei, ele está anulando a lei com a sua vida. Então quem corre risco de ser fariseu é quem se importa. Quem não se importa nunca vai correr o risco de ser fariseu. Por isso que eu falo, é a minha roupa que tem cheiro. Porque se tem uma coisa que eu faço na igreja é defender a palavra, sim ou não? E se enquanto eu estiver defendendo a palavra, eu estiver anulando a palavra, quem precisa se preocupar com isso? Eu preciso. Deixa eu perguntar. Você defende o evangelho? Você defende a palavra? Então tome cuidado você, porque você pode estar anulando a palavra com a sua vida, com o seu interior, com os seus sepulcros. Enquanto a gente defende do lado de fora, o interior é armadilha. O próximo ponto também me assusta, porque isso é muito presente na nossa tradição. Eles pensam honrar os profetas, mas repetem a mesma violência que os profetas acusaram. Então essa atitude do coração que está vazio, ele tem um exterior que é muito promissor. Eu sou luz. Não. Eu guardo a pureza. Não. Eu defendo a palavra. Não. Eu honro os profetas. Não. Eles pensam servir a Deus, mas o resistem, porque o zelo é de aparência, a prática é peso, opressão.
Vamos ler o finalzinho ali. Pastor, afinal de contas, o que é o auto-engano? Vamos ler o último parágrafo. O auto-engano a gente pode fazer isso? A gente pode se comparar com a Assembleia, com a aba, e se sentir melhores? A gente pode fazer isso? Deixa eu ser mais incisivo. A gente não deve, mas a gente faz. Sejamos honestos. A gente não deveria fazer, mas a gente faz. E muitas vezes a nossa percepção, graças a Deus, eu não sou da igreja dos... Não vamos falar, obviamente, né? Graças a Deus, que aqueles irmãozinhos de lá, isso é auto-engano. Porque a minha percepção de pureza é uma percepção baseada em comparativos. Não é fruto da graça, não é experiência do evangelho. É fruto de comparação. Eu estou comparando os outros. Na nossa igreja, essas igrejas que ficam com 1 hora para pedir o dízimo. Graças a Deus que nós não somos assim. Somos muito evoluídos. E os fariseus oravam assim. Os fariseus tinham uma oração assustadora. Senhor, nós agradecemos porque não somos samaritanos, não somos mulheres, e a terceira coisa eu esqueci. Esqueci a terceira coisa. Mas olha a gratidão. Obrigado por não ser samaritano. Obrigado por não ser mulher. O que o fariseu está falando? Comparando. Então, é uma experiência, o auto-engano é usar os seus próprios olhos para tentar se enxergar, quando na verdade quem é o espelho é a palavra, não é uma percepção que você tem de você mesmo, não é o que você sente que você é, mas eu sinto que eu não sou assim. E o que tem a ver com você sentir? A Bíblia expõe que existe uma velha natureza dentro de você e essa natureza é pecaminosa. Ela mostra que existe um Adãozinho dentro do seu coração, existe uma Evinha dentro do seu coração, e o Adãozinho e a Evinha são pecadores. E quando a gente começa a olhar para a gente, porque a gente recebe aplauso, a gente se compara, a gente deixa de discernir a verdade diante de Deus, porque a gente não está tão preocupado assim com o interior do nosso coração. É só regra, é só exterior. Olha o argumento de Jesus. O problema então é confundir aparência com realidade. Cuida do exterior. Os copos estão limpos? Sim ou não? Os copos estão limpos? Na sinagoga e na casa do fariseu? Os copos estão limpos? As roupas estão limpas? Tem dízimo até de grão? Tem. E o coração desse sujeito? Então existe um movimento de acabar reinterpretando a história para você se beneficiar, para você não levar a sério a natureza de pecado que existe. E um outro dado muito importante comum a todos os avivamentos que existiram ao longo da história. Não houve nenhum avivamento sem que aquela geração fosse marcada por um profundo senso de pecado. Nenhum avivamento aconteceu na história sem um grupo de pessoas ter uma noção profunda. Nós somos pecadores. Não existiu na história dos avivamentos.
nenhum avivamento. Nenhum avivamento. Todos eles vieram marcados dessa consciência. Talvez seja por isso que a gente não tenha experimentado coisas tão singelas e especiais da parte de Deus, pela nossa dificuldade de enxergar. E aí a provocação que eu tento fazer da forma mais cuidadosa possível. Quem se engana consigo mesmo? Porque a gente fala, essas coisas eu não me engano. Já falou isso? Eu não me engano, isso eu não me engano. Eu conhecia a pessoa, eu sabia na hora que não prestava. Isso é mole. Eu quero ver você ter essa percepção com você mesmo e saber que você não presta. Perceber que o outro não presta é fácil. O difícil é perceber quando você não presta. Isso é só para quem está disposto a se arrepender e limpar a casa. Lembra da casa vazia do demônio? A casa vazia, mas fica vazia. Se fica vazia, o que acontece? Volta 7. Então, só quem está preocupado em manter a casa vazia com o morador é que vai levar a sério essa história de que deixa eu usar o humor para provocar. Você olha para a Natália agora, mãe de 2 filhos. Mães são santas, não são? Mães são perfeitas, né? Mães precisam ser canonizadas. Olha para Luísa com o Filipinho, tão lindo. Olha para Midian, 2 filhos. A Ed, então, é galardão 3. Mas quais são os dias que essas mães não prestam? Porque esses dias existem. Quem sabe do que eu estou falando? Esses dias existem. Eles são reais. Não são apenas os fariseus do primeiro século. O risco é de todo mundo. É aquele que se sente paz porque você cumpriu alguns ritos externos. Você foi no ensaio e aí você ficou em paz porque você foi no ensaio. Opa, se você está em paz só porque você foi no ensaio, toma cuidado. Porque ir no ensaio não pode ser o termômetro de paz do seu coração. Ah, eu fui no culto da quinta... Opa, cuidado com o termômetro que você usa. Aquele que mede a sua espiritualidade pelo reconhecimento ou pela comparação, aquele que transforma a fé em instrumento de poder, orgulho, status, aquele que fica escondido atrás de tradições, discurso, posições, mas evita o confronto com o pecado dentro do seu próprio coração, dentro da sua entranha, um Deus vivo que é fogo consumidor e consome todo o mal dentro de nós. Diante da santidade de Deus, não existe espaço para o pecado. E o nosso Redentor espera que tudo que é maligno, que tudo que é diabólico, seja consumido pelo fogo no coração dos seus filhos. O auto-engano é muito sincero aos seus próprios olhos, mas é falso diante dos olhos de Deus. Essa é a pergunta muito séria. Porque quando Jesus confrontou os fariseus disseram: Jesus, entendemos agora. Jesus, é verdade. A gente está enganado, Jesus, misericórdia. O Senhor é santo, o Senhor é bom e a gente é pecador. O que é que os fariseus fizeram? Começaram a apertar Jesus. Porque eles não entenderam a mensagem de Jesus, o coração não estava aberto. E aí a minha pergunta, e é muito pastoral, e é muito pessoal, é: se você consegue perceber o auto-engano que existe dentro do seu coração. Porque se você quer amadurecer para a glória de Deus,
você precisa enxergar aquilo onde o seu coração te engana. Talvez eu seja mais prorrogativo, eu sei que alguns nos enganam, não gostam. Mas como recurso didático, para que isso não fique esquecido, eu me atrevo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: você se engana, leve isso a sério. Você se engana, leve isso a sério. Ok? Existem erros a suavizar os ais, porque dentro da literatura judaica, ai não é conselho. Ai é relho no lombo. Então Jesus não está falando, não, Jesus está sendo incisivo, ele está mostrando onde existe. Então, é muito fácil tratar como se fosse um grupo distante. E aí o assembleano pensa: os batistas são fariseus. E os batistas pensam: os abenses são fariseus. Eu não sei como se chama quem congrega na aba. É abenses? Não. Os abenses falam: os presbiterianos são fariseus. Mas se a gente quiser realmente virar o jogo e ser uma geração marcada pelo temor e a busca pela santidade, a gente precisa reconhecer a nos chamar de fariseus. Aqui está a virada de toda uma geração que realmente quer impactar uma história, uma cidade, uma nação, uma família. É ter um olhar corajoso e quebrantado de se enfrentar diante dos seus pecados, porque foram os nossos pecados que levaram o nosso Redentor à cruz do Calvário. Os meus pecados importam. Os pecados que eu cometi ontem importam. E os pecados que eu ainda vou cometer importam, porque eles levaram o meu Cristo até a cruz. A gente quer ser uma geração diferente? A gente quer impactar a família? Aprenda a se chamar de fariseu. E deixa que o texto bíblico te confronte e mostre quando você está se enganando e servindo de armadilha para a fé do teu irmão. E a Bíblia é extraordinária, porque o texto não está desconexo. A primeira imagem do capítulo era de uma casa vazia, sim ou não? A segunda imagem é de um sepulcro invisível. Estão completamente conectados. Na primeira parte, o demônio causa um sintoma externo, a mudez. Não é sobre expulsar o demônio, isso não basta. Se a casa não for ocupada, o mal retorna ainda mais forte. A minha pergunta: de que serve libertação sem nascer de novo? O problema não é a libertação, mas a casa vazia. Sem a presença de Jesus Cristo no nosso coração, a casa sempre vai estar em perigo. A segunda sessão não é uma possessão. O problema é o exterior, é o ritualismo, são as regras, é o dízimo do grão, é o exterior do corpo. Não pode dar tantos passos no sábado. São os detalhes, é a multiplicação das leis, como se eu estivesse entendendo a lei melhor do que qualquer um. E quando eu
destrua o amor e a graça do Evangelho por um monte de justiça própria. Da mesma forma, a fé dos fariseus é um sintoma exterior de quem está com a casa vazia, vazia do Espírito Santo. O que o endemoniado e o fariseu têm em comum? Casa vazia, interior vazio. Graças a Deus, fomos alcançados pelo Evangelho. Graças a Deus, Cristo foi convidado a morar dentro do nosso coração. Graças a Deus, nós temos esperança. Mas nem por isso a batalha é menos sangrenta. A batalha contra a carne é sangrenta, é violenta. Lutar contra a carne exige violência. E por isso nós entendemos que existe uma velha natureza que pende ao vazio. O endemoniado está vulnerável ao retorno do demônio. O fariseu está vulnerável à ilusão da sua própria justiça. E as duas coisas são extremamente perigosas. Gente que confia na sua própria justiça. Gente que não tem a casa ocupada por Cristo. E quando a gente pensa em todos os assuntos, a nossa geração é tão arrogante em achar que a gente entende o que é justo. Não basta estar livre. Não basta o exterior. Nós precisamos estar cheios. Cheios da palavra. Cheios do Espírito. E nós fracassamos muitas vezes porque nós não estamos cheios. Finalizando, libertação sem regeneração, expulsar o tranca-rua sem que o sujeito se converta, é casa vazia. Expulsar o Exu caveira sem regeneração é destino pior. Mas ritual sem novo nascimento também é casa vazia, é religião morta. É armadilha para o nosso irmão tropeçar. Eu vou chamar aqui os músicos aqui na frente. Deixa eu começar isso de forma bem pontual. Eu vou perguntar para as esposas. Esposas, qual foi a última vez que o seu marido virou para você e diz: querida, eu me enganei? Você lembra? Você lembra? Qual foi a última vez? Amor, eu me enganei. Agora eu vou perguntar a mesma pergunta aos maridos. Maridos, qual foi a última vez que a sua esposa te diz: amor, eu me enganei? Perdoa. E a próxima pergunta ainda é mais provocativa, porque mexe com o ego do pai e da mãe. E agora eu quero perguntar para os filhos: filhos,
qual foi a última vez que você escutou o seu pai e a sua mãe dizendo: filho, vem cá, porque eu me enganei com você? Pais, vocês têm coragem de ouvir essa resposta? Vocês querem ouvir? Porque o pecado todo dia bate a minha porta. E todo dia eu sou tentado a me enganar com a minha justiça, com as minhas coisarada, enquanto o meu interior continua cheio de cobras e lagartos. Falta perdão, falta paz, falta misericórdia. Quer marcar essa geração? Não precisa de nenhum estardalhaço. Precisa levantar a mão. Tenha coragem de, a partir de hoje, sempre que for necessário, se trate como fariseu. E eu vou te dizer, às vezes vai ser necessário várias vezes no mesmo dia. Porque quem é pastor, como pastor, gosta de querer estar certo. A gente precisa aprender a se tornar invisível. A gente precisa ter coragem de não ter medo da nossa reputação ser manchada. Porque não é sobre a nossa reputação, é sobre a história do nosso Redentor. Dani pode me ajudar? Quem falou isso? Pregue o evangelho e seja esquecido. Essa é uma das frases mais importantes para um cristão falar. Pregue o evangelho e seja esquecido. Não queira que os outros achem que você está certo ou não, porque o evangelho não é sobre isso. O evangelho é sobre um coração contrito e quebrantado, que o profeta diz que o Senhor não despreza. É sobre o coração do filho que vive ajoelhado, agradecendo o perdão dos nossos pecados. E porque nós somos sustentados, toda a santidade é obra de graça, não é mérito. A gente não pode se vangloriar em 1 centímetro da nossa vida. Por isso que santidade tem a ver com ser corajoso. Frouxo não busca santidade. Covarde não busca santidade, porque não gosta de olhar para o espelho, porque não gosta de se enxergar, porque não gosta de ver o que está no interior do sepulcro, da casa vazia. E a gente vai ter que admitir vezes como a gente fica vazio. Você sabe do que eu estou falando? Você sabe o que eu estou falando? Quantos dias a gente fica vazio? Graça nós te damos, Senhor, pela sua misericórdia. O coração da primeira história estava temporariamente limpo, mas estava exposto. O coração da segunda história estava morto, fingindo viver. Eu vou pedir que você coloque não quero te manipular ou constranger,
Mas se você acha que talvez seja importante começar a levar essa história de eu vou me olhar como um fariseu. Se você acha que isso pode ser importante, eu vou pedir que você feche os seus olhos aí onde você está. Concordando ou não concordando, aceitando ou não aceitando, eu quero te encorajar a você ter coragem de perguntar: aonde eu estou me enganando? Aonde eu estou me enganando? Senhor, eu não quero que a minha justiça me engane. Conversa com seu pai, com seu Deus, porque isso é um assunto muito sério entre pai e filhos. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó meu Senhor. Sabes de mim quando sondas meu coração. Sei que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, pois quando me sondas nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Vamos terminar a aplicação? Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé. Você pode estar se enganando com as suas finanças, pode ou não pode? Se enganando na forma que você tem usado o seu dinheiro, porque não entendeu a essência do Evangelho. Então as suas finanças estão comprometidas porque você está se enganando. Você pode estar se enganando com amizades falsas. Você pode estar se enganando estando em lugares que você não deveria estar. Você pode estar se enganando deixando de estar em lugares que você deveria estar. Você pode estar se enganando na forma que você trata o seu marido. Você pode estar se enganando na forma que você educa os seus filhos. Mas como que você pode admitir se não existe espaço para dizer que você se engana? Você pode estar se enganando na forma que você testemunha o Evangelho da verdade. Você pode estar se enganando sobre o poder da graça de Deus na sua vida. O tempo todo. E o que diferencia o fariseu do filho é que depois que a gente é confrontado pela palavra, os filhos se rendem e pedem: Senhor, tem misericórdia, porque eu me engano. Meu coração é enganoso mais do que todas as coisas. Mas o fariseu, ele nunca vai admitir que ele se engana. O fariseu, ele nunca vai admitir. Então nós temos um divisor de águas fundamental, crucial. Não é sobre a experiência de se enganar
de se confundir, de estar errado. Mas aquilo que o filho tem, que o fariseu não tem. Quando eu percebo que eu estou enganado, eu clamo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Seja feito a tua vontade. Ó Senhor, Senhor, nós não queremos viver de arrependimentos do passado, mas que o arrependimento seja uma prática constante do efeito da palavra do Evangelho em mim hoje e todos os dias da minha vida. Que o meu coração esteja disponível a perceber como é fácil estar preocupados com o exterior, enquanto a gente continua inseguro com tudo, com medo de tudo, ansioso com tudo, com raiva com tudo. Do lado de fora tá tudo certo, mas do lado de dentro o caos continua e a gente nunca tem coragem de mexer com o caos do nosso coração. Senhor, não queremos ser covardes. Não queremos ser covardes. Viver de palavras e aparência, mas sonda o nosso interior. Vê se há em nós algum caminho mau e nos purifica de toda maldade, Senhor. Sei que a sua fidelidade leva a nossa vida mais adiante do que a gente pode imaginar. Deus de graça, Deus de misericórdia, como Igreja Batista de Sara, nós suplicamos agora, ajuda a gente a perceber aonde a gente está enganado como igreja. Porque a gente não quer ser uma igreja que engane-se a si mesmo e nem engana os outros. E se a gente for sincero como igreja, a gente tem que reconhecer que a gente também passa pela mesma tentação. E por vezes a gente falha. Olha para nós como teu povo, ovelha do teu pasto. Corrige-nos, Senhor. Corrige-nos, Senhor, para que o seu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Vamos louvar mais uma vez. Meus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo tu sabes em mim, quando sou
me enchem da tua paz. Parou. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu posso imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem Os teus olhos. da tua paz, que os teus olhos sobre mim me Parou, enchem que os teus da olhos. tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da Vá. tua Vou chamar o Jorge e o Dani aqui na frente. Os instrumentos podem continuar. Se você acha que eu estou te acusando de alguma coisa, você não entendeu nada que eu falei. Porque eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Eu sou esse homem. Vem, Dani. Se você acha que isso é uma indireta para você, você não entendeu o que eu estou falando. Se você acha que isso é uma indireta para você, você não entendeu o que eu estou falando. Você não entendeu o que significa arrependimento. No pó e na cinza, você não entendeu. Porque eu não estou falando sobre você, eu estou falando sobre mim. É sobre mim. Eu peço que você desculpe a gente como presbitério, porque às vezes a gente cai nesse erro. Tenha misericórdia de nós, porque às vezes nós agimos, não porque a nossa identidade não foi transformada, nós fomos transformados, mas por vezes nós agimos como sepulcros invisíveis e como casas vazias. E eu quero clamar: Senhor, não nos deixe ser casas vazias. Senhor, não nos deixe ser armadilha para o seu povo. Não nos deixe ser armadilha para o seu povo. Por isso, olhe para o seu irmão com misericórdia, porque muitas vezes ele está sentindo a casa vazia, porque muitas vezes ele não está entendendo que Cristo é o morador dela. Não é sobre um acusamento gratuito entre irmãos, mas é sobre a produção do arrependimento que vem quando a graça é estabelecida no profundo do nosso coração. Oh, Senhor, Senhor. Uma igreja não pode sobreviver de limpar o exterior. Uma igreja não pode sobreviver de limpar o exterior. Eu vou pedir que aí onde você está, você vai orar por mim, pelo Dani, pelo Guga, que está viajando, pelo Jorge. Pode ser de forma silenciosa, mas você vai orar e pedir para que nós quatro dos presbitérios, a gente não caia nessa tentação. Que o Senhor nos livre.
Ore agora. Ore agora. Senhor Deus, misericordioso Pai, Tu tens sido, Senhor, nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Não há nada oculto, Senhor, perante os Teus olhos, e Tu conheces os nossos corações, os nossos pensamentos, e Tu sabes que somos pó. Tu sabes, meu Senhor, quão falhos somos, mas diante de Ti, Senhor, nos prostramos e clamamos a Ti por misericórdia, que a Tua luz, que a luz do Teu Evangelho lance, Senhor, luz em nossas vidas, no mais íntimo do nosso ser. Senhor, que toda hipocrisia da nossa vida seja manifesta e que reconheçamos, Senhor, a luz do Teu Evangelho. Pai, pela Tua graça e pela Tua misericórdia, possamos nos derramar perante o Senhor em humildade, clamando a Ti por socorro, por misericórdia, por perdão dos nossos pecados. Senhor, que as nossas manchas, que os nossos pecados sejam, Senhor, perante o Senhor expostos, e clamando, Senhor, por misericórdia, sejamos perdoados e lavados. Pai, conceda-nos corações humildes e quebrantados, que sejamos firmes na fé, mas, Senhor, que sejamos também humildes para reconhecer os nossos pecados, as nossas misérias, querendo muitas vezes, Senhor, impor nos outros aquilo que nós não conseguimos carregar. Tem compaixão de nós, Senhor, fortalece os nossos pés, dai-nos graça, que os nossos olhos sejam pingados, Senhor, com o Teu colírio, que possamos ver, Senhor, e que possamos reconhecer as nossas misérias, assim como todos os exemplos na Bíblia, quando tiveram uma visão da Tua glória, Senhor, clamaram por conta de suas misérias que foram reveladas perante um Deus tão santo. Assim também, Senhor, que sejamos humildes e que sejamos, Senhor, que possamos reconhecer as nossas falhas, misérias e o endurecimento de nossos corações e clamar a Ti por graça. Dai-nos, Senhor, da Tua graça, do Teu perdão, e santifica as nossas vidas. Que possamos ser, Senhor, como pedras vivas no meio da Tua igreja. Que sejamos, Senhor, para a glória do Teu nome e edificação do Teu povo, em o nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe de uma forma muito especial, produzindo arrependimento, quebrantamento e alegria de quem é purificado pelo sangue e pela palavra. Abraça a pessoa que está do seu lado. Deseja uma semana abençoada. Encoraja. Traz uma palavra de encorajamento, de consolo. Porque Ele tem cuidado de nós. Porque Ele tem cuidado de nós. Agradeça a Deus porque você se engana. Nós temos um pastor que corrige as nossas rotas. Que Deus te abençoe, irmão.